Você sabia que você pode dizimar e ofertar de forma online? Através do Pix, transferência bancária ou IBAN. E para você que é dizimista, é só enviar o comprovante para a secretaria da nossa igreja. Nos ajude a plantar essa semente. Existem 3 maneiras de fazer missões. Orando, é o que a gente faz aqui na igreja e que você pode fazer na sua casa, adotando um país ou missionário em oração. Indo, que é quando você disponibiliza o seu tempo, dons e aptidões a serviço do reino. E contribuindo, que você pode fazer financeiramente, mas também pode ser doação de roupas e alimentos não perecíveis. Vamos juntos cumprir o ID até que ele venha. Missão Semente. Faça a sua parte. A paz seja com todos. Maravilha ter você aqui conosco em mais um culto da Igreja Canaã. Olha, vamos fazer o seguinte: já dá seu like aí, que vai ser maravilhoso. Seu positivinho, já dá seu like, compartilha com seus amigos, manda aí para os seus grupos do WhatsApp, porque Deus quer usar você poderosamente para tocar na vida das outras pessoas. Se inscreve também no canal, aciona o sininho, porque toda vez que nós tivermos alguma novidade no nosso canal do YouTube, você recebe uma notificação, tá? Então quando você faz, você compartilha, se inscreve, aciona o sininho e também faz comentários, o próprio YouTube vai indicar esse vídeo para outras pessoas e muita gente vai ser abençoado. Amém? Vamos orar junto por esse culto. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos aqui na sua santa e maravilhosa presença, Senhor, aqui no templo e em cada uma das casas, ó Deus, que está ouvindo essa nossa transmissão, Senhor. Que a tua boa e maravilhosa mão se mostre cada vez mais e mais na vida dos teus filhos. Esse culto é seu. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja nosso Senhor Jesus nesse lugar. Possamos celebrar e adorar na presença dele, amém? Sinta-se à vontade. A palavra de Deus vai dizer que onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade. Então que você possa adorá-lo com o melhor do seu louvor, o melhor da sua canção, amém? Glória a Deus. Não
limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem. Será que você pode cantar nessa manhã? Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Vamos juntos em uma só voz. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Ti eu tudo posso. E diz, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti, olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé, nada é impossível. Pois para Deus não existe nada que seja impossível. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos te agradecer porque tu és bom. Tua palavra diz que tu és bom, Jesus. Tu és bom o tempo todo, Jesus. Só queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por teu amor que nos invade, teu amor que nos alcança. Obrigado, Senhor, obrigado. Oh. Eis-me aqui,
prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvi sua voz, e Ele te chama pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor, na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Sim, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos.
preciosos. Sua canção por mim. Alegria e amor, alegria e amor, liberdade. A palavra diz que os pensamentos que Ele tem ao meu e ao teu respeito são pensamentos de bem e não de mal. Pensamentos de fazer-nos prosperar. Sim, sim, esses são os teus pensamentos. Pensamentos de amor. Pensamentos de amor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Seus pensamentos São todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Pois nem a morte, nem a vida poderão nos afastar do amor de Deus. É. Sim, Jesus. Se os anjos se prostram, se o firmamento proclama as obras das tuas mãos, Jesus, se a natureza te adora, por que não nós também, Jesus? Nos prostramos perante Ti, Te adoramos, Jesus. Anjos proclamam Tua majestade. Prostrados aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo. Que há de vir em glória. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo, poderoso
Santo, 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 poderoso Deus. Santo, poderoso Deus eterno e maravilhoso de nossas vidas. Glórias ao seu nome. Você que está na sua casa, coloque agora o seu coração na presença do Senhor. Coloque as suas petições, as suas orações, os pedidos por saúde, como eu tenho aqui na minha mão. Pedido por saúde, pedido por filhos, pedido por cônjuges, restauração de casamentos, abertura de portas de trabalho. Então você que está aí agora na sua casa, faça o mesmo. Faça aí a sua oração silenciosa para o Senhor, ou abra sua boca e fale com Ele junto conosco. Senhor Deus, Pai amado, todo poderoso e maravilhoso de nossas vidas, obrigado, Pai, obrigado por mais uma vez estarmos na sua presença. Obrigado pela honra de servi-lo, Senhor. Obrigado pela oportunidade, ó Deus, de estarmos contigo mais e mais uma vez. Sabemos que o Senhor, Pai eterno, todo poderoso e maravilhoso, Senhor e Salvador de nossas vidas, é quem vai cumprir, Senhor amado, cada um desses pedidos de oração, tanto dos seus filhos aqui do templo, dos que deixaram os inscritos e os que estão nas suas casas agora, Senhor. Colocamos, Pai, tudo aos seus pés, Senhor amado, pois só o Senhor é Rei, só o Senhor é Deus, só o Senhor, a glória, a honra, eternamente, em nome de Jesus, amém. Você pode declarar: Santo. Que há de vir em glória. Declara essa verdade mais uma vez, vamos. Santo, santo, santo. Poderoso Deus, que há de vir em glória. Santo Senhor, santo, santo, só o seu nome é santo. Glórias a Deus, glórias ao seu nome, Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o seu soberano e maravilhoso nome, Deus. Amados, podem sentar. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui no templo que hoje nos visita pela primeira vez. Se tiver, levanta a mão assim para mim. Tô meio cegueta, já não estou enxergando nada. Se tiver, então vou fazer o seguinte: como eu não estou conseguindo enxergar, é a franja que está no olho. A franja que está no olho. Se tiver alguém, então vou fazer o seguinte: você pode ficar de pé? Se tiver alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Amém. Você que está em casa, se está aí pela primeira vez, vamos fazer o seguinte: se você está pela primeira vez nos assistindo, escreve aí: estou pela primeira vez. Tá bom? Já coloca aí no seu comentário. Lembra, o seu comentário impulsiona essa transmissão para abençoar outras pessoas. Então coloca aí: eu estou pela primeira vez. Amém? E como a nossa igreja é uma igreja com várias e várias atividades, vamos direto para o nosso Fique Sabendo. Paz seja convosco, igreja, o Fique Sabendo tá no ar. Atenção!
Devido ao novo decreto, os nossos cultos de celebração aos domingos voltam à forma presencial, mas com um detalhe, com um novo horário. Os nossos cultos agora acontecerão às 10 da manhã e às 19 horas da noite. Nós estamos esperando por você. E para você que não pode estar conosco, não se preocupe, manteremos as transmissões online no nosso canal do YouTube. Os nossos cultos do Renovo também sofrerão alteração no horário e eles acontecerão agora todas as quartas às 19h30. Venha aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as quintas às 14 horas temos a Tarde com Deus e você pode dar lugar na terra aqui com a gente presencialmente ou online através da transmissão na sua casa. Venha participar desse momento de oração e milagres. Todas as sextas temos a sala de oração presencial e online. Venha orar conosco. Nosso programa de variedades direto ao ponto vai ao ar todos os sábados às 19 horas. Sabe onde? Lá no nosso canal do YouTube. Então passa por lá, se inscreve e ativa o sininho. Você pode fazer a sua oferta através de um Pix, transferência bancária ou IBAN. E para você que é dizimista, é só enviar o comprovante para a secretaria da nossa igreja. As obras da Canaã Bebedouro ainda não acabaram. Nós contamos com você para plantar essa semente no sertão. Essas e outras informações, inclusive as atualizações de horários de culto devido aos decretos, você encontra nas nossas redes sociais. Não deixa de nos seguir lá também. Tchau! Ele sabe os planos que tem ao meu respeito. É Ele que tem nos sustentado. E é nele em que devemos depositar a nossa fé. Tem coisas que resolvemos com pessoas. Tem problemas que são resolvidos com coisas. Tem atitudes que dependem de outros. E tem coisas que são eu e Deus. Nossa nova série, todas as quartas, aqui na Igreja Canaã. Amém. Então, só reforçando um pouquinho do aviso, lembra, os nossos horários vão estar sendo alterados, tá certo? Conforme o decreto, então nós voltamos para os horários das 19h30 na quarta-feira, no culto do domingo também, pela manhã e à noite, tá certo? Mas, olha, sempre fique de olho nas nossas redes sociais, porque caso haja alguma alteração, você já fique sabendo, amém? Agora vamos concluir uma parte da nossa adoração também ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Na frente da tua poltrona no bolsão aí tem um envelope. Se você vai dizimar, coloca o teu nome, coloca o valor. Se você vai ofertar, não tem necessidade de colocar o nome e tal valor, ok? Você que está em casa, também não perca essa oportunidade de continuar adorando ao Senhor. Vai estar aí aparecendo para você o nosso QR Code, vai estar aparecendo as contas para fazer Pix. Você que está fora do Brasil e nos dá o prazer também de estarmos juntos através das redes sociais, tem o IBAN para você também fazer o seu dízimo, a sua oferta, tem conta bancária, tem tudo certinho, tá? Então, honre ao Senhor com o que Ele tem honrado você, honre ao Senhor com o que Ele tem trazido de provisão para a sua casa, pois lembra, Ele é o Senhor, Ele é o provedor de todas as coisas, amém? Irmãos, eu quero que você pegue o teu envelope, só que você que está aqui hoje e que não tem condições de ofertar ou de dizimar, vamos fazer um ato profético aqui hoje. Pegue esse envelope, que muitas vezes eu peguei vazio, depois eu guardei dentro da minha Bíblia, porque eu não estava com condições de trazer o meu melhor para Deus, mas Ele sempre me honrou, porque no meu coração eu sempre tive vontade de ofertar e dizimar. Então você que está aqui hoje, que não está podendo fazer isso agora nesse momento, e acredita que Deus é o Deus todo-poderoso, maravilhoso, que pode mudar todas as coisas, faça isso, pega esse envelope, eu quero orar por vocês também. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor.
Tantas e tantas vezes, Pai, eu não tive condições de estar trazendo o meu melhor para a sua casa, Deus, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Portas pareciam tão trancadas, tão fechadas, Senhor, mas a sua boa e maravilhosa mão sempre abriu. Onde não havia portas, onde havia trancas, Pai, onde meus olhos não conseguiam ver, o Senhor estava lá abrindo. E em nome de Jesus, Pai, nesse momento eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, Senhor amado, que estão nessa condição, que o Senhor todo-poderoso, maravilhoso, vai abrir portas, vai trazer empregos, vai trazer oportunidades, Pai, e que essas dificuldades sejam, na verdade, mais uma forma de o seu nome ser engrandecido pelas bênçãos que fará na vida do teu povo. É o que eu lhe peço, Senhor, e já lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sabe que o Senhor é bom, e a sua fidelidade, e a sua de geração a geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sabe que o Senhor é bom, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Sabe que o Senhor é bom, e a sua fidelidade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Pai, nós te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que os teus filhos trouxeram à tua casa. Muito obrigado por este culto, obrigado pelos que também ofertaram e contribuíram de forma virtual, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom. Queridos, a paz seja com todos. Que bom estarmos de volta. Eu vim até com um estilo meio rock and roll hoje, para ver se a gente joga assim mais para cima e tal, aquela coisa mais para cima. Eu até sugiro que você que está em casa, afasta a cadeira agora, tá? E falar que está em casa, deixa eu falar uma coisa para você. Nós que estamos aqui, nós vamos celebrar ao Senhor agora, amém? Sei que está um pouquinho frio e tal, tudo, mas eu vou convidar você a ficar de pé. De pé. Pode ser uma outra música ou essa música. Essa que o Felipe não sabe. Deu branco. Ainda bem que a Júlia está aí. Ainda bem que a Júlia está. Falar em Júlia, ela fez aniversário essa semana. Oi. Completou
A Júlia completou quase. Não pode dizer, mano. Ninguém é doido de falar a idade de mulher. Escuta só. A irmã ali já riu. Olha só. A gente vai cantar essa música. Felipe, olha pra ali que tu fica sabendo a letra. Olha pra ali, ó. No primeiro culto deu certo. No primeiro culto deu certo. Fica olhando ali que tu aprende a letra. Mas é o seguinte. A gente fica ouvindo durante 1 ano e meio. Fica em casa. Não é errado. Eu mesmo fiquei muito em casa, em home office. Não é errado. Mas a gente ficou ouvindo tanto, fica em casa. Depois os nossos cultos começaram tanto a ser online, que tem gente que desaprendeu o caminho da igreja. Pessoas que não têm mais aquela vontade de chegar no domingo de manhã, colocar uma roupa, vir para a igreja, não tem, perdeu. Nós estamos sofrendo um esvaziamento em todas as igrejas. Porque aquilo que você repete mais de 5 vezes vira hábito. Repetiu mais de 5 vezes vira hábito. Então tem muita gente que acabou desenvolvendo o hábito de não vir para a igreja e ficar em casa. Porque perdeu aquela coisa natural de vir à casa de Deus. Então você que está em casa, chegou a hora de voltar para a igreja. Glória a Deus. Chegou a hora de vir para o culto. Chegou a hora de congregar, como está escrito em Hebreus. Cabe a nós congregar. Não, pastor, porque eu sou igreja. Não, você não é igreja, irmão. Quem contar essa história para você de que você sozinho é igreja, você não é. Você pode ser templo do Espírito, isso é. Eu e o Pai viremos até Ele e faremos morada, isso é. Mas igreja, eclesia, comunidade, só acontece se estivermos juntos. Igreja não é eu, igreja é nós. Glória a Deus. Por isso ser igreja tem que ser igreja junto. Vai ler 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. Paulo vai dizer: individualmente somos membros do corpo. Agora corpo a gente só é se estiver junto. Quando os membros se conectam, se torna corpo. Senão você é só membro, não é igreja. Tanta conversa mole que está aí pela internet. Até porque tu não tem mais pastor também. O pastor é a internet. Então é preciso que volte. Preciso que a gente volte. Mas nós que estamos aqui neste culto, a gente não sabe que hora vai passar. Nós que estamos aqui neste culto, nós estamos aqui para celebrar ao Senhor. Diga, eu vim. Sério para mim assim, não teve jeito. O diabo tentou me acostumar em casa, mas eu não aceitei. Eu estou aqui hoje para celebrar ao Senhor. Por isso que a gente vai cantar agora. Vamos lá? 3. Agora, celebra mesmo aí. Olha, se tu fizer feito Felipe, que não sabe a letra, olha para a tela. Ok? 3, 2, 1, vamos lá? Celebrar que é júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é bom, que eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Saber que o Senhor
Glória a Deus. Quem pode aplaudir a Jesus? Amém. Pessoal que não é acostumado a dar glória e aleluia, essa música é boa porque dá. Entendeu? Pode tomar o seu assento, pegue a palavra de Deus. Pegue a Bíblia. Outro dia desse alguém perguntou para mim: pastor, por que o senhor está pregando sentado? Olha, pode ter certeza, eu não estou imitando ninguém. Não estou imitando ninguém. É porque depois que eu tive Covid, eu fiquei com uma dor. Meu pai diria dor nos quartos. Eu fiquei com uma dor aqui nessa parte lateral do osso, que vai até o pé. E quando eu fico mais de 20 minutos em pé, começa a doer. Nós já fomos para reumatologista, nós já fomos para ortopedista, né? O pastor já me levou para um monte de... Faz exame. Não sabe o que é. Aí eu estava conversando com uma irmã outro dia desse, ela, o esposo, e depois que eles tiveram Covid, passaram a ter a mesma dor. Aí ele começou a descrever a dor, eu falei, caramba, é o que eu sinto. Aí ela disse, olha pastor, nós fomos a um médico, e o médico disse que muita gente chegou lá e está reclamando dessa dor nesse lugar após a Covid. Eu falei, engraçado, só ataca nesse lugar. E aí eu fui fazer a comparação de fato, essa dor minha, que me incomoda bastante quando eu fico um tempo em pé, foi depois exatamente da Covid. Então, doença miserável. Os próprios médicos dizem que nem sabe o que é ainda. Então, aí outro dia desse eu até botei uma postagem na rede social dizendo assim, olha, depois da Covid nunca mais eu fui o mesmo. Aí o pessoal perguntou, quando é que o pastor vai ser sepultado? Então, não gente, eu estou bem, é só uma dorzinha, mas é por isso que eu estou pregando sentado, tá? Só por isso, mas eu gosto de pregar em pé. Quantos trouxeram a Bíblia? Pode dizer amém? Você que está em casa, pega a tua Bíblia, sabe que eu gosto de falar com Bíblia, então pega a Bíblia aí. 1 Reis, capítulo de número 17, 1 Reis, capítulo de número 17. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, Antigo Testamento, capítulo de número 17. É quando o profeta Elias aparece em toda a história. Então Elias, está escrito, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Deixa eu só explicar logo aqui para vocês, rapidamente, porque às vezes as pessoas perguntam. Aqui é a primeira vez que o profeta Elias aparece. O tesbita não tem nenhum outro lugar na Bíblia, mas algumas pessoas afirmam que havia um lugar chamado Tisbe, e que estava na região de Gileade. Por isso, quando o texto diz o tesbita dos moradores de Gileade, significa dizer que era a aldeia aonde Elias morava e de onde Deus o chamou. Não é? Tisbe é um lugar tão insignificante que não tem nenhum registro histórico nas escrituras de algo extraordinário que aconteceu. Significa dizer que Deus pode trazer um grande profeta ou fazer um grande profeta, ainda que tudo e todos e qualquer lugar diga que é insignificante, porque quem faz o profeta é Deus. Então Deus trouxe Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, para enfrentar Acabe, que era rei, tá? E o texto continua. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Verso 2. Então veio a palavra do Senhor dizendo,
retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei eu aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Até o verso de número 9. Bom, quando as cortinas do texto sagrado são abertas no capítulo de número 17 de 1 Reis, aparecem esse personagem que é o profeta Elias. Elias não é somente um profeta qualquer, mas uma referência ao ministério profético então da sua época. Elias surge para desafiar a Acabe, rei de Israel, e a Jezabel, a sua esposa. Eles, de forma muito cruel e truculenta, em 1 Reis capítulo 18, verso de número 4, vai dizer que Jezabel exterminava os profetas do Senhor. 1 Reis 18, 4. Jezabel exterminava, olha que expressão, exterminar. Ela matava, ela acabava aqueles que serviam a Deus. Quando Elias aparece, cujo nome significa Jeová é Deus, ele está diante de uma convocação do próprio Estado para adorar Baal. Acabe coloca Baal e Azera como sendo os deuses da sua monarquia. Nós não sabemos muito sobre Elias, exceto de que ele era morador de Gileade, que seu pai também tem uma linhagem profética, de que ele logo em seguida passa a representar toda uma escola de profetas, porque passa a ter depois discípulos de profetas, ao ponto que Elias, ele vai em Mateus capítulo 17, versículo de número 4, quando Jesus está no Monte da Transfiguração, Elias aparece junto com Moisés praticamente para representar todo o ministério profético do Antigo Testamento, assim como Moisés representa a lei de Deus. Eles agora estão representando dois períodos muito importantes do povo de Israel e passando a bola para Jesus, podemos assim dizer, ao ponto que Elias representa toda a voz profética do Antigo Testamento. Esse Elias, que aparece de um lugar insignificante, do nada, torna-se a maior referência, ao ponto que o ápice do seu ministério vai acontecer quando ele desafia os profetas de Baal e de Azera, desafia Jezabel, e no Monte Carmelo fogo cai do céu. Assunto esse que todo mundo já sabe. Elias, porém, esse tesbita, mesmo sendo profeta, filho de profeta, que desafiou o rei, cujo próprio nome já significa Jeová é Deus, Deus é um. Mesmo assim, Deus o conduz a um lugar chamado Querite, e o seu ministério começa a partir desse momento em que Elias vai, o que eu chamo da escola de Querite. Deus o leva a esse lugar para ensinar a Elias algumas coisas, porque Elias vai se tornar a maior referência profética de Israel, ao ponto que o profeta que vem depois, que é Eliseu, pede a Deus unção dobrada, porque existem 6 grandes milagres registrados na Bíblia, praticados por Elias. 6 grandes milagres.
Com Eliseu existe 11, mas o dobro de 6 é 12. Então, para que a palavra de Deus não seja invalidada, Eliseu morre, é jogado sepultado, e na sua cova um outro homem é jogado. E a Bíblia diz que quando o corpo desse homem bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita e sai da cova andando. Ou seja, Deus cumpre a sua palavra até mesmo quando nós não estamos mais aqui. Deus cumpre até nos ossos. E esse Elias, que é a referência de tudo isso, precisa aprender algumas coisas. E para que ele possa aprender, Deus leva ele à escola de Querite. O texto diz assim: retira-te daqui, versículo de número 3, 17:3. Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Eu confesso que eu comecei a pesquisar antes de falar. Eu disse, bom, gente, eu pensei, né? Eu vou começar a pregar explicando para os irmãos logo o que é Querite. E aí eu fui pesquisar o que era Querite. Procurei no dicionário, aí um dizia assim, Querite é cidade. Aí eu fui para o outro, não, Querite é entre. Aí eu fui para o outro, não, Querite é fumo. Fui para o outro, não, Querite é corte. Falei, gente, nem eles entendem o que é Querite. O que é Querite? Eu falei, sabe de uma coisa, já que ninguém sabe o que é Querite, para mim Querite é nada. Ou seja, Deus acabou levando Elias para um lugar que não é nada. Então Deus leva Elias para a torrente do Querite, para ensinar a Elias algumas coisas. Deus conduz Elias para um lugar que talvez ele não gostasse. Por que Deus não levou Elias para o palácio? Eu fico imaginando, por que Deus não levou Elias para as montanhas do Horebe, que em outro momento ele vai? Por que Deus não levou Elias para as margens do lago Tiberíades, para as montanhas da Galileia? Deus leva Elias para um braço de rio, num lugar que é nada. Porque quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, a nossa atenção não pode estar em nada, exceto nele. Por isso que a maior escola de Deus a Israel foi no deserto. Porque no deserto, se você olha para trás, é deserto. Se você olha para frente, é deserto. Aí dá só uma olhadinha de lado, não tem nada. Fala, ok, vou olhar para o outro, nada tem. E você descobre que quando não tem nada em sua volta, só resta os céus para você olhar para cima e pedir socorro. Então Deus leva Elias para o Querite, Deus leva Elias para ele buscar socorro nele, em Deus. Quem está entendendo, diga amém. E a primeira coisa que eu aprendo na escola de Querite é o que está no verso de número 3. 2, diz assim, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à corrente de Querite. Irmãos, a primeira coisa que eu aprendo na escola de Querite é que Deus é quem nos dirige. Elias desafia Acabe, mas logo depois Deus dá a ele uma direção, diz assim, vai para ali. Sabe por que as pessoas nessa pandemia estão perdidas? Porque elas estão sem direção de Deus. Elas estão perdidas porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Perdidas. Eu nunca vi uma geração de crentes mais sem Bíblia do que essa. Quando eu era adolescente, eu me lembro, em Jardim São Paulo, quando acabava o culto,
igual os jovens de hoje. Eu ia para a praça de Jardim São Paulo, ficava lá sentado no banco com os meus amigos, e os assuntos não eram outros senão Bíblia. Nós saíamos sim, como todos os jovens saem. Eu até outro dia desse mostrei para minha esposa. Eu fazia parte de uma igreja que cinema era pecado, televisão era pecado, praia era pecado, bola era pecado, tudo era pecado. Acho que a única coisa que não era pecado era pecar. O resto tudo era pecado. E aí você imagine eu jovem nessa igreja, o que era que eu ia fazer? Não tinha nada o que fazer, irmão. Eu mostrei para minha esposa outro dia desse, a gente passou ali pelo curado, eu mostrei para ela como é? O jardim botânico. Eu disse, olha, ali tem um jardim botânico. Ela, uau, eu digo, tem planta e tal, jardim botânico daqui da cidade. Aí ela, como é que tu sabe? Eu digo, olha, tu imagina eu adolescente, não pode ir para a praia, não pode ir para o cinema, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sobra o quê? Jardim botânico. Naquela época nós tínhamos outro assunto a não ser Bíblia. E hoje? Quais são os assuntos que as pessoas falam? Quais são os assuntos que as pessoas comentam? Sentam na mesa? Elias vai ser chamado para ser uma referência profética de Deus. Então Deus quer ensinar a Elias algumas coisas. Entre as coisas que Deus quer ensinar a Elias que quem dirige Elias é Deus. Não há uma direção certa se não for dirigida por Deus. Não adianta eu acho, não adianta eu penso, não adianta eu imagino. Elias ouviu a voz de Deus. Se Deus não falar, se Deus não dirigir, se Deus não mostrar, se Deus não conduzir, a gente acaba indo pelo caminho errado. Somente há uma direção de Deus. Por isso o salmista, no Salmo de número 119, vai dizer, no versículo de número 11, guardo no coração a tua palavra, para que eu não peque contra ti. Sabe por que as pessoas estão pecando? Elas estão pecando porque elas perderam a direção de Deus. Elas não sabem para onde elas vão, elas não sabem o que elas vão fazer. Então o pecado se torna uma opção. Por isso o salmista também vai dizer no Salmo 119, no verso de número 33, faz com que tua palavra esteja no meu coração, para que o pecado não me domine, para que eu não pise onde não é para pisar. Deus está ensinando para Elias que o melhor lugar para ir era onde Deus quer. A melhor direção é onde Deus conduz. Deus está ensinando para Elias, olha Elias, deixa eu te levar para o Querite. Elias poderia dizer assim, mas Deus, será que lá no Querite vai ter ar-condicionado, ou vai ter aquecedor, ou no Querite vai, o que lá tem? Não importa, Elias, aonde o que lá tem, porque se eu estiver, todas as coisas são boas. As pessoas não estão seguindo a direção de Deus, as pessoas não estão andando conforme a sua palavra, as pessoas não estão andando conforme o que está escrito. E a primeira coisa que Deus vai ensinar a Elias é que existe uma direção dele. Levanta, vai para lá. E ele se levanta e ele vai. Há uma direção de Deus. Mas as pessoas estão perdendo essa direção, porque elas se tornaram autônomas, elas se tornaram elas mesmas decididas. Outro dia desse, uma irmã disse para mim, pastor, se eu fosse o Senhor, eu faria isso. Eu disse para ela, então aprenda o que é que um pastor faz. Um pastor não ouve o seu conselho, só tem uma palavra que ele ouve, é a palavra de Deus. Então está escrito assim, faça isso e faça isso. Não é sobre o conselho dos outros que nós andamos, é sobre o conselho da palavra que nós andamos.
As pessoas estão se perdendo porque elas não têm mais Bíblia. As pessoas estão se perdendo porque elas não andam mais conforme o que está escrito. Elas querem viver uma vida segundo o que elas acham, e não é segundo o que elas acham, é segundo o que Deus fala. Deus está ensinando isso para Elias. Olha só o que é que está escrito, Salmo de número 119, verso 133, firma os meus pés na tua palavra, para que o pecado não me domine. Nós somos pecadores, sim. Mas a Bíblia deixa muito clara, firma os meus passos na tua palavra, para que o pecado não tenha domínio sobre mim. Então a regra é muito simples, ou eu sou guiado pela Bíblia e continuo vencendo as tentações e as provações, ou eu esqueço a Bíblia e deixo o pecado me dominar. E as pessoas estão sendo dominadas pelo pecado, porque não tem Bíblia nas suas vidas, porque não tem a palavra de Deus nas suas vidas. Nós não somos uma agremiação torcedora. Nós não estamos aqui para defender um partido ou um time. Nós não somos uma comunidade ou uma sociedade de bairro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos morar no céu. Mas as pessoas não colocam mais a Bíblia como sua regra de fé e prática. Não é somente as Escrituras, mas nós estamos sendo controlados e dominados por todas as coisas, menos pelo Deus que nos dirige. Veio a palavra de Deus a Elias e disse: o caminho é esse. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Olha a segunda coisa, vamos para a segunda, porque senão a gente só fica na primeira, né? E para poder sair da primeira, a gente tem que ir para a segunda. Então vamos para a segunda. Olha o que está escrito: vai. E ele foi. Escolhe-te junto à torrente de Querite, um pedaço de água num lugar que não significa nada. Verso de número 4: beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor. Foi e fez segundo a palavra do Senhor. Foi e fez segundo a palavra do Senhor. E retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, à fronteira do Jordão. Verso de número 6: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e ele bebia da água. Você sabe o que é que eu acho interessante aqui? É que Deus não manda somente corvos, mas Deus manda corvos na hora certa. Ele ia naquele horário de manhã e ele ia naquele horário no final do dia. Deus não erra nem na hora de entregar o hambúrguer, porque pão e carne é hambúrguer, o primeiro iFood da história. Deus não erra nem na hora. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Sabe o que é que Deus está ensinando a Elias na escola de Querite? Ô meu querido, eu sou o Deus que supre. Eu sou o Deus supridor. Porque existe alguma coisa que as pessoas estão equivocadas. Deus nunca estabeleceu o seu filho para que nós fôssemos ricos. Ricos em graça, mas em grana não. Deus em nenhum momento estabelece prosperidade como riqueza nas Escrituras. Prosperidade não é ter, possuir, ser rico. Nas Escrituras, prosperidade é ausência de necessidade. O que Deus está dizendo para Elias é o seguinte: eu não vou te colocar no palácio de Acabe, mas você não vai passar fome. Eu vou cuidar de você em Querite.
Por isso que Salomão escreve em Provérbios capítulo de número 30, Deus, não me deixe ser rico, porque se eu for rico, eu esqueço de tu. Mas também não me deixe ser miserável, porque se eu passar fome, eu blasfemo do teu nome. Mas dai-me o pão necessário todos os dias, para que eu aprenda a te agradecer. O que é provisão à luz da Bíblia? É o Deus que supre. Elias não estava na mesa de Jezabel, comendo com os profetas de Baal e nem de Azera. Deviam ser banquetes. Elias não estava lá porque Elias estava sob a direção de Deus. E sobre a direção de Deus, Deus levou ele para Querite. E lá em Querite, Deus estava ensinando a ele: Elias, eu cuido de você. Eu cuido. Vai vir para você corvos. A água do Querite está ali. Vai vir para você pão e vai vir carne. Eu não sei como era isso. Eu ontem conversando com a minha esposa, ela lembrou que o pão lá nessa época era tostado, ou seja, eles pegavam o trigo e colocavam em cima das pedras, as pedras esquentadas, quentes do sol, e por isso que sempre o pão tinha aquele formato meio assim, porque eles colocavam a massa em cima da pedra e ali eles faziam o pão, isso era tostado. Eu posso imaginar que quando alguém naquela região estava fazendo o pão, via um corvo e esperava só a hora de Deus mandar para ele passar, pegar o pão daquela pessoa e levar lá para Elias. De onde vinha a carne também não sei. Eu não sei. Me entenda uma coisa: milagre não se explica, milagre se vive. E ele está levando isso, e Elias está lá comendo do hambúrguer de Deus, do pão e da carne, na hora certa, naquela hora de manhã, naquela hora no final do dia, Deus está provendo para Elias. Elias não é funcionário público, Elias não é empresário, Elias não é funcionário da empresa privada de limpeza de Israel, não. Elias é simplesmente alguém que ouviu a voz de Deus, e Deus disse: eu vou cuidar de você. Sabe, Deus sempre quis mostrar o que é dependência e o que é confiança. Por isso que quando Israel sai do Egito, e ele lá no Egito, ele fazia tijolos, e eles eram escravos, e a Bíblia diz que eles recebiam uma porção diária. Faraó mandava pagar aos seus escravos com comida, e eles trabalhavam para comer. E por isso que eles, em um certo momento, tiveram saudades das cebolas e dos alhos do Egito, porque eles viviam e recebiam aquela comida. Deus então agora tira eles do Egito, liberta-os e coloca eles no deserto. E manda para eles o maná, que era um pão que caía do céu. Na verdade, uma semente, como um trigo, como alguma coisa, do qual eles poderiam fazer pão, bolo, esse tipo de coisa. E caía do céu. E o interessante é que Israel teve que aprender a depender de Deus da seguinte forma: quando o pão caía, eles precisavam pegar uma porção que desse para fazer pão e bolo somente para a sua casa, somente para a sua tenda. Eles não podiam pegar para fazer mais. Se fizesse mais, estragava. Tinha que ser o pão certo, o pão diário, o pão nosso de cada dia. E por isso que o pão caía de domingo a quinta. A semente do maná caía de domingo a quinta. Ele pegava o do domingo de manhã para fazer para o domingo durante o dia. Ele pegava o da segunda para fazer durante a segunda, durante o dia. Mas ele não podia guardar de um dia para o outro, porque estragava. Só não estragava na sexta-feira.
O maná que caía na sexta era diferente do maná que caía do sábado para quinta, porque no sábado, do domingo para quinta, porque no sábado eles não podiam trabalhar. Então quando chegava na sexta-feira, o maná que caía, esse não estragava da sexta para o sábado. E eles pegavam ali e faziam o pão e o bolo da sexta e faziam o do sábado. Durante 40 anos isso aconteceu. Deus não faltou um dia, porque Deus estava ensinando a ele: o que você tem, o que você come, o que você vive, não é de forma alguma provisão de Faraó, é minha. Sou eu que cuido de você, sou eu que cuido de você, sou eu que cuido da sua casa. Não fique pensando que isso é porque você é ou porque você deixou de ser. Eu cuido de você. Ah, Deus, obrigado pelo meu pai, obrigado pela minha mãe, obrigado pelo meu emprego, obrigado por estar, ok, beleza, obrigado. Mas antes de tudo eu quero saber que eu sou aquele que dou ordem aos corvos, que faço o maná cair do céu, e seja pai, emprego, seja o que for, vem de Deus a tua provisão. Vem de Deus, é Deus que cuida de vocês, filhos, é Deus que cuida de você, filha, é Deus que cuida da tua casa. Ah, tu está achando que é o quê? Não foi aquele concurso coisa nenhuma. O Deus que fala para os corvos colocou você lá. O Deus que fala para o maná colocou você lá. Deus é a tua provisão. Então Deus está querendo que você aprenda. E o interessante, olha só, o texto diz que acabou a água e os corvos pararam de ir. Aí no versículo de número 8, veio de novo a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarapta, que pertence a Sidom, fica ali, porque eu agora ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Só que quando ele chega lá, a mulher está pegando os últimos gravetos para fazer um bolo, comer e morrer. Deus mandou Elias para alguém que nada tem, para Deus usar, para abençoar ele que não tinha nada. Eu acho que quando Elias levantou, Deus disse assim: ó, acabou a fase do hambúrguer, está na hora de você começar, ficou gordinho, ficou igual com a barriga do pastor, está na hora de você começar a se levantar e pegar o pé na estrada, vai para Sarapta, quando chegar lá, eu vou cuidar de você. Mas quando ele chega lá, ele vai para um lugar de alguém que tinha menos do que ele. Sabe para quê? Só para Deus ensinar que nós não podemos depender de ninguém. A nossa dependência tem que ser dele. De quem você está dependendo? Qual é a tua confiança? Pastor, eu estou sem dormir, bobo. Pastor, eu estou desesperado, boba. Porque se tu conhecesse aquele, ele vai te mandar para o lugar certo, ele não vai deixar faltar, ele vai abrir a porta na hora certa, ele não vai te fazer rico, mas uma coisa é certa: a prosperidade de Deus virá sobre a sua casa. Deus quer te ensinar que o Deus que te dirige é o Deus que supre. Sabe quando a coisa dá errada? Quando você deixa de confiar nele. Quer ver uma coisa? Elias, estás aonde, Elias? Eu estou aqui no Ribeiro, na torrente de Querite. Fazendo o quê? Comendo um hambúrguer do céu. Ah, legal, quem está trazendo? Ifude de Jeová. Tá bom, Elias, e aí? Tá legal? Tá ótimo. Elias, se você não estivesse aí, não estava comendo aqui. É claro, isso é óbvio. Ou seja, as pessoas quando não estão diante da vontade de Deus, pagam preço. E elas acabam não experimentando aquilo que Deus quer de maravilhoso e de extraordinário para elas. Elas são dirigidas pela fofoca, são dirigidas pelos amigos, elas são dirigidas pelos conselhos que não são bíblicos, elas são dirigidas por tudo. Mas a única coisa que Deus quer é que nós sejamos dirigidos pela sua palavra. E Elias fica lá,
Deus está ensinando a ele que o Deus que dirige é o Deus que supre. Agora, olha que coisa interessante. Verso de número 4. Ordenei aos corvos. Deus dizendo para ele: ordenei aos corvos. Agora, veja o verso de número 9. Ordenei a uma mulher viúva. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Tem gente que acha que Deus perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Pastor, o que é que o senhor acha dessa pandemia? Pandemia. O que é que o senhor acha, pastor? Qual a sua opinião sobre o vírus? É de Deus? Se é ou não é, eu não quero opinar. Uma coisa eu sei, mesmo diante da pandemia, Deus nunca perdeu o controle. Tem gente que acha que Deus perdeu o controle. Por quê? Não, pastor, mas fulano de tal, que tinha uma promessa de Deus, morreu. Morreu mesmo, morreu, eu sei. Porque nunca entendeu sua promessa. Promessa de Deus, quando Deus faz, não é por causa de Elias. Essa história toda aqui, não é por causa de Elias. O próprio Acabe, que é um miserável, é o nome que mais aparece depois de Davi, como rei de Israel. E por que Acabe aparece tanto? Não é por causa de Acabe, é por causa de Elias. Ah, então Elias é que aparece tanto, mas também não é por causa de Elias. É por causa de quê, pastor? Porque Deus tem um plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Não é o plano de Deus sobre eu, é o plano de Deus sobre Ele mesmo. Não é por causa de Elias que essas coisas acontecem. As coisas estão acontecendo porque Deus está conduzindo a história. Deus não perdeu o controle. Não, gente, de forma alguma. Só para você ter uma ideia. Eu li em agências missionárias que lá na China há uma perseguição ferronha sobre os cristãos. Na verdade, essa perseguição está geral. Ou você acha que esse negócio de fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja, é coincidência? Mas enfim, há uma perseguição geral. Aí lá na China, o camarada mandou botar o retrato lá do ditador lá, dentro das igrejas. Alguns pastores não aceitaram, foram presos, igrejas foram fechadas. Igrejas centenárias de cruz lá, as cruzes foram arrancadas. Esse símbolo não pode ter mais aqui na China. Só que nesse período, algumas agências missionárias estão registrando que está havendo um avivamento de salvação na China. E eu li que aconteceu em um caso, em uma dessas igrejas que foi fechada, o povo passou a se reunir em lugares secretos. E uma dessas pessoas dessa comunidade, um cara muito importante, morreu. E aí pegaram o camarada, antes de levar para o sepultamento, levaram na reunião dos crentes. E disse que os irmãos oraram pelo caboclo lá, e o cara ressuscitou. E a notícia se espalhou. E uma comunidade inteira da China serve a Deus, convertida em Jesus Cristo, escondida do governo, mas está havendo um avivamento na China. Quem foi que você disse que Deus não usa até a pandemia para fazer o que Ele quer? Deus está no controle. Deus está no controle. Não é Acabe que manda, não é Jezabel que está no controle, não é o Estado que manda. Deus está conduzindo, Deus está no controle. Ei, deixa eu dizer para você, Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle da história. Quando Roma achou que era império, Ele mandou Jesus. Quando Senaqueribe achou que estava no governo, ele enviou profetas. Quando Acabe achou que podia, Deus mandou Elias. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. E o Deus que supre, fala até com corvos, quando Ele quer. Fala com a viúva, quando Ele quer. Fala aonde Ele quer, como Ele quer, no dia que quer, porque Deus está
no controle. Deus está ensinando isso para Elias. Elias, eu sou o Deus que te conduzo, eu sou o Deus que supre, eu sou o Deus que estou no controle. Agora veja que coisa interessante. Versículo de número 7. Passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E quando a torrente secou, também você não vê mais corvos trazendo pão e trazendo carne. Tem muita gente que acha que quando nós afirmamos que Deus está no controle, que pode fazer coisas como se fosse o Superman da fé. Uma enfermeira me relatou que quando ela estava sendo vacinada no início, meados do ano passado, no início desse ano, ela estava sendo vacinada, todo mundo estava sendo vacinado na clínica, e a enfermeira chegou e falou: eu não vou receber essa vacina porque Deus está comigo, eu tenho uma promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus, não morre. Não sei de onde é que inventaram essa história, na Bíblia não está. Ok. E a mulher: olha, eu tenho uma promessa de Deus, quem tem promessa não morre, não vou tomar essa vacina, Deus está comigo. 5 meses depois ela estava sendo entubada. Quando ela saiu da intubação, primeira coisa que ela procurou, vacina. Porque as pessoas acham que elas não estão nessa terra. Ei, Jesus disse: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Elias está na torrente do Querite, comendo pão e carne, mas a corrente seca. Por que seca? Porque não tinha chuva, era seca. Então isso é natural, isso é óbvio. Se não tinha chuva para alimentar a fonte, a torrente seca. Deus, quando mandou Elias para lá, nunca disse a ele que a torrente não secaria. O que Deus disse a ele foi: eu cuido de você até na seca. E por isso que Deus disse: agora chegou a hora de sair daí, porque o negócio ficou ruim, é a hora de você se levantar e você ir para Sarapta. E Elias foi. E Deus cuidou dele na casa de uma viúva que nada tinha. Porque Deus é Deus do sobrenatural. Mas isso não quer dizer que nós temos que enfrentar as coisas que são naturais. Deus age no sobrenatural, mesmo diante de pandemias naturais. Então Deus está lá. Elias, chegou a hora, mas Senhor, eu já estava até acostumado aqui no Querite, batendo um papo contigo, comendo um hambúrguer do céu, bebendo essa aguinha saudável aqui, sem cloro, sem química, sem nada, estava legal pra caramba. Deus nunca, Elias, eu disse que o Querite não secaria, eu disse que seja onde for eu cuido de você, é diferente. E Elias vai. Elias sai, e quando chega na casa de viúva, Deus cuida dele lá. Agora, tudo isso aconteceu, Deus está ensinando a Elias uma coisa. Deus está ensinando a Elias que Ele é o Deus que dirige, Ele é o Deus que supre, Ele é o Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Mas nada disso teria acontecido se Elias não tivesse praticado obediência. Olha o que está escrito aqui, ó. Retira-te daqui e vai. Versículo
de número 5. Foi, pois, e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se. Muita gente reclamando que, pastor, parece que Deus não me ouve. Não ouve porque tu é um desobediente. Porque tu sabes o que é para fazer e não fazes. Tu sabes como tem que servir e não serves. Tu sabes como tens que buscar a Deus e não busca. Então não queira colocar a culpa em Deus. Mas Deus está ensinando a Elias na escola de Querite que corvos trabalham para ele, que a viúva trabalha para ele, que ele não deixa você morrer de sede, mas se você obedecer. Deus trata com homens e mulheres que lhe obedecem, que honram a sua palavra. Deus não trata com desobediente. Pastor, que caos está a minha casa. Ok, desobediente. Chegou a hora de obedecer. Chegou a hora de levar a tua casa à obediência. Chegou a hora de temer a Deus. Chegou a hora de se prostrar diante dEle. Chegou a hora de deixar Deus governar. Chegou a hora de deixar Deus dirigir. Chegou a hora de deixar Deus suprir. Chegou a hora de deixar Deus mostrar que Ele é Deus na tua casa. Ele é Deus na tua vida. Ele é Deus sobre você. Deus só precisou de um homem. Um homem. Olha só o que é que está escrito. Tiago, capítulo de número 5. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas ele orou com insistência para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra germinou frutos. Agora, se você olhar a última parte do verso 16, diz: a oração de um justo muito pode em sua eficácia. A súplica de um justo pode. O que é o justo? Aquele que obedece. As pessoas não estão obedecendo a Deus e a sua palavra e querem que Deus faça. Deus não tem compromisso com desobediente. Deus só tem compromisso com pessoas que obedecem a sua palavra. Você está obedecendo a voz de Deus? Você está obedecendo a voz do Espírito? Você está obedecendo a sua palavra? Deus disse para Elias: vai, e ele foi e fez segundo a sua palavra. Deus está ensinando a Elias do Querite: quem anda conforme a minha palavra, até corvos alimentam ele. Quem anda sobre a minha palavra, eu tiro de onde não tem, só para suprir você. Quem anda segundo a minha palavra, Acabe não acha, Acabe não toca, Acabe não vai, porque anda segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo de número 18, Elias aparece. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias. Já era o 3º ano, e ele disse: chegou a hora de você ir até Acabe, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era extrema. Versículo de número 7. Estando Obadias a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu, colocou o rosto em terra. Obadias era empregado de Acabe, e disse: és tu, meu senhor Elias? E Elias respondeu: sou eu. Vai e dize ao teu senhor Acabe: Elias está aqui. Elias apareceu, e ele disse: Senhor, em que foi que eu pequei?
para que eu vá e entregue o teu servo na mão de Acabe. Acabe vai acabar me matando, porque quando Acabe vier, tu some, porque ninguém te acha, porque quando Deus esconde, ninguém acha. Ei, tua casa está na obediência do Senhor? Tua vida está na obediência do Senhor? Porque quando nós estamos diante da obediência de Deus, o diabo procura, mas não nos acha. Agora o desobediente, o diabo acha. Meu filho, você pecou? Não, é porque não sei o que lá, e vai contar aquela história. Não, é porque o diabo achou. E por que o diabo achou? Porque é um desobediente. Porque quem anda na obediência de Deus, Acabe não acha. Vai para o Querite, foi para o Querite. Vai para a casa de Serepta, vai para a casa lá da viúva em Serepta. Vai para ali, fica aqui. E ele está indo. Por quê? Porque Deus é quem dirige. Deus é quem dirige. Dirige e supre, governa e é Senhor porque é todo poderoso. Como está a tua vida? Se neste culto você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor, quer ser dirigido por Ele, fique de pé. Fique de pé e diga: Deus, eu quero ser dirigido por Ti. Deus, eu quero que a minha oração tenha poder. Eu quero que seja como a oração de Elias, a oração eficaz, a oração de um justo. Eu quero andar na Tua palavra. Eu estou em guerra, eu estou em crise, mas meu Deus, eu quero. Meu Deus, eu preciso. Meu Deus, eu quero andar. Eu preciso de paz. Eu preciso ser dirigido por Ti. Deus, Tu és o Deus que dirige. Tu és o Deus que supre. Tu és o Deus que governa. E hoje a minha vida está nas Tuas mãos. Hoje a minha vida está nas Tuas mãos. A terra já estremeceu ao som da Sua voz. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, olhando pra Ti. Não temerei, pois em Ti tenho paz. Seguirei, olhando pra Ti. Tenho paz em mim. Longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, olhando pra Ti. Não temerei, pois em Ti tenho paz. Seguirei, olhando pra Ti. Tenho paz, tenho paz. Meu coração descansa em Deus. Na tempestade ainda ouvi Sua voz. Meu coração descansa em Deus. A tempestade ainda ouvi Sua voz. A tempestade ainda ouvi Sua voz. Glória a Deus. Se você deseja entregar a vida a Jesus e estar aqui, e deseja obedecer a Ele e entregar a vida a Ele, é só você fazer um sinal onde você está e dizer: eu quero Jesus, eu quero seguir, eu quero obedecê-lo, eu quero entregar a minha vida a Ele.
Se há alguém neste culto que deseja fazer isso, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Nós vamos orar por você. Se há alguém que deseja entregar a vida a Jesus, a decisão é muito simples. Eu entrego a minha vida a Jesus e pronto. Se em casa há alguém que deseja entregar a vida a Jesus, é só escrever sim eu quero, sim eu quero. Escreva, diga, venha para Jesus. Não há outro pela qual possamos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Então entregue a sua vida a Jesus. Se você estar aqui e deseja entregar a vida a Jesus, chegou a hora. Chegou a hora de render-se a Ele, decidir servir ao Deus que supre, ao Deus que dirige, ao Deus que dá a sua palavra, ao Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Se você deseja, venha a Jesus agora. Nós vamos orar. Eu oro e peço a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Nós entregamos a vida dessas pessoas que se rendem a Ti. Nós, nesse momento, clamamos ao Senhor pelas nossas vidas. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Nos ajude a Te servir e a Te seguir. Mais e mais nos rendemos diante do Senhor, que queremos obedecer a Tua palavra. Queremos obedecer a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz para as nossas casas. Guarda-nos debaixo do Teu poderoso nome. E que tenhamos uma semana abençoada. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora e para sempre. E todos dizem: até domingo!